Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Hoje é sexta-feira e a gente tem aquele programa que é o seu canal de jornalismo aqui da Uni, o Uni Inova, onde a gente sempre fala muito sobre empreendedorismo, sobre pesquisa científica, o universo da academia, desenvolvimento, inovação, enfim. É aqui que a gente conversa sobre todos esses assuntos e a gente sempre tem um convidado especial aqui no estúdio. Quem está comigo aqui hoje é o professor Ricardo Augusto de Oliveira, que é o coordenador do Programa de Melhoramento Genético da UFPR. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Ângela, pelo convite. É uma satisfação estar aqui na Uni FM, podendo falar um pouco desse projeto de cana-de-açúcar que a UFPR tem e que participa já a longa data. Então, é uma satisfação. O prazer é todo nosso, professor. Bom, esse assunto é um assunto que eu imagino que atualmente tenha despertado muito interesse, principalmente porque a gente busca fontes mais sustentáveis de combustível. Primeiro, eu queria que você me contasse um pouquinho a história do projeto dentro da Universidade Federal do Paraná, quando começou e em que momento que a gente está agora em 2024. Esse programa, que é chamado de Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, iniciou na UFPR em 1991. Em 1990, é extinto um programa chamado Planaçúcar, que foi criado na década de 70 e foi extinto em 1990. Com a extinção desse programa, Planaçúcar, criou-se uma rede de universidades para fazer pesquisa em cana-de-açúcar, que é a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroenergético. Logo no ano seguinte, 1991, a UFPR foi convidada a entrar nessa rede para fazer pesquisa no estado do Paraná, uma vez que o estado do Paraná tinha uma grande área de cultivo com cana-de-açúcar. Então, desde 1991, já se fazem 34 anos de pesquisa dentro da nossa Universidade Federal. E o programa é permanente, ou seja, a gente está sempre buscando aí aprimoramento. Vocês trabalham diretamente na produção da cana, né? Queria que você contasse um pouquinho como que é a mecânica do dia a dia de vocês. É uma equipe grande que você estava comentando comigo, né, professor? Isso, é uma equipe grande com vários profissionais da Universidade Federal. A gente totaliza 28 pessoas hoje que fazem parte desse projeto, sendo que parte são servidores da universidade e parte são colaboradores contratados pela Fundação de Apoio desse projeto. Então, nós temos hoje 28 pessoas em atividade nesse projeto de melhoramento genético, dos quais 18 pessoas ficam em Paranavaí, que é um município na região noroeste do estado do Paraná, onde a Universidade Federal tem uma estação experimental de cana-de-açúcar. E é lá que a gente inicia as atividades de pesquisa, né? Como você perguntou, qual que é a produção que a gente faz? Então, a gente faz a experimentação a campo para achar materiais genéticos, que a gente vai chamar depois de variedades de cana-de-açúcar, e essas variedades são desenvolvidas ao longo de vários anos. Então, para a gente achar uma variedade, a gente leva pelo menos 15 anos de pesquisa a campo. E essa equipe de 28 pessoas que conduzem essas pesquisas, avaliações, para identificar o material que realmente possa ajudar o setor sucroenergético para produzir, especialmente açúcar, etanol e depois outros produtos que vão ser tão importantes para essa cadeia. Então, o foco não é exatamente o etanol, mas vários produtos provenientes da cana-de-açúcar, é isso? Isso. Todos os produtos oriundos dessa planta que é a cana-de-açúcar. Então, hoje a cana-de-açúcar tem importância na matriz energética, né, como fonte de biomassa. Parte dessa biomassa é usada para a produção de energia elétrica. Já tem uma estimativa de que 13% a 14% já seja gerada a partir de biomassa de cana-de-açúcar no Brasil. Então, Legal. Bom, professor, a gente sempre traz, né, a gente remete imediatamente ao etanol quando a gente fala de pesquisas de beneficiamento da cana-de-açúcar, mas são outros produtos também
que estão envolvidos. Vou te fazer uma pergunta de leiga, até para que o nosso ouvinte entenda um pouquinho como é o trabalho de vocês, entenda um pouquinho melhor. Ok. Quando você fala em encontrar variedades, são espécies diferentes de cana-de-açúcar, a cana ela se modifica ao longo do tempo naturalmente, ou vocês vão propondo e fazendo as experiências e as pesquisas para encontrar essa nova variedade? Vocês criam essa nova variedade? Em cana-de-açúcar, o que a gente tem em materiais cultivados a campo, a gente chama de materiais que são híbridos interespecíficos. Ao longo de vários anos, os melhoristas foram desenvolvendo esses híbridos e hoje as variedades, então, são consideradas variedades híbridas. O que isso quer dizer? No genoma da cana tem 5 espécies que compõem as variedades atuais. Então a gente chama do complexo Saccharum spp. Né? Então tudo que a gente tem no campo são materiais desse complexo Saccharum spp. Mas as variedades, então, elas têm variabilidade genética, por isso que a gente explora essa variabilidade. E uma variedade que é cultivada em áreas comerciais, ela fica em uso, às vezes, até 20 anos em áreas produzidas pelo setor, pelos agricultores. Ao longo desse tempo, essas variedades vão tendo problemas, às vezes novas pragas, novas doenças, e com isso faz com que ela seja, às vezes, substituída por outras variedades. É um programa nacional, envolve e integra várias universidades federais do Brasil. Isto. E a federal certamente tem um papel de destaque, até por ter sido a primeira a entrar no programa. Como que foi esse processo de trazer as universidades para dentro do programa da cana-de-açúcar? Isso. Então, em 1990, quando foi extinto o Plano-Açúcar, como eu havia comentado, esse acervo humano, esse acervo técnico e esse acervo tecnológico, que eram as variedades, precisava passar por uma instituição pública. E naquele momento, quem recebeu todo esse acervo foram as universidades federais. Perfeito. Naquela data, naquele período, foram 5 universidades federais que adquiriram esse acervo, e a Universidade Federal do Paraná, ela entrou no ano seguinte. Então, ela foi a 6ª universidade a entrar na rede RIDESA. Perfeito. Hoje, a rede é composta com 10 universidades federais distribuídas no Brasil todo, né? Principalmente nas regiões que tem o cultivo da cana-de-açúcar em maior escala. Que no Brasil, para a gente trazer essa informação para o nosso ouvinte, você comentou em a região Centro-Sul, onde mais a gente tem aí uma abundância de produção de cana-de-açúcar? Então, desde lá do Nordeste, com 2 universidades federais, a Federal de Alagoas e a Rural de Pernambuco. Daí a gente desce para a região central, que daí a gente tem Federal de Goiás, Federal do Mato Grosso, Federal Rural do Rio de Janeiro, Federal de Viçosa, daí temos a Federal de São Carlos, a Federal do Mato Grosso do Sul, né? Ainda no Nordeste, relembrando, a gente tem mais 2 universidades, que é a Federal de Sergipe e Piauí. Perfeito. Daí a gente vem para o Sul, tem a Universidade Federal do Paraná. Né? Se eu não esqueci as 10, nós temos as 10 aí, acho que foi. Federais. Acho que foram as 10. E, professor, qual que é o interesse de mercado nos produtos que são provenientes da cana-de-açúcar? Existe um interesse crescente? A gente pode dizer que esse interesse existe hoje, inclusive, você estava comentando aqui um pouquinho fora do ar comigo, que esse programa tem também a participação da iniciativa privada. Como que funciona isso? Isso. Então, a cana tem uma grande importância no cenário nacional para a agricultura brasileira, especialmente porque faz parte da matriz energética hoje como bioeletricidade, faz parte da nossa matriz como combustível verde, que é o nosso etanol, que é importante. Até na gasolina a gente consome uma parte de etanol. Etanol, né? E também como produção de açúcar. E em outras escalas, a gente tem a produção de açúcar mascavo, a cachaça, que é o nosso aguardente. A bebida alcoólica também, né? Também, de açúcar. Inclusive com empresas no Rio Grande do Sul também que tem essa função de produzir esses produtos, né? Então, no cenário nacional são várias finalidades, até para alimentação animal,
né? Especialmente no período de inverno, onde não tem, às vezes, biomassa para oferecer para animais, a cana-de-açúcar é uma opção como silagem, né? Uma opção forrageira também. E com isso a gente encontra cana-de-açúcar praticamente no Brasil No todo Brasil e inteiro. no Paraná todo também, né? E quando a gente fala em Paraná, o Paraná ele tem uma situação de mais abundância do que outros estados? Ou como que a gente classificaria o momento da pesquisa aqui no Paraná com relação às outras unidades e as outras federais que também desenvolvem, também fazem parte do programa? A área de cana-de-açúcar no Paraná, se a gente comparar com outros estados, né, hoje o estado do Paraná está em 5º lugar como maior área de produção de cana, né, 5º estado maior produtor. A gente tem uma estimativa de aproximadamente 550 mil hectares de cana-de-açúcar no estado do Paraná. Então é uma área significativa, né, existe uma perspectiva de tendência de crescimento até pelo mercado que está também aquecido, e com isso essa cultura torna-se cada vez, né, maior em escala. Entendi. E professor, a cana-de-açúcar sempre teve o seu cultivo, né? A gente, remetendo a uma imagem lúdica aqui para o nosso ouvinte também pensar um pouquinho nisso, sempre se falou muito sobre o cultivo da cana-de-açúcar, que você demanda muita força de trabalho humana para fazer isso. Ainda é assim, professor, o cultivo? Mudou bastante o sistema de produção, né? O sistema de produção que a gente fala como se falou, o sistema de cultivo, que é o plantio da lavoura. Isso. Mas aí todo o cenário que está nesse sistema, a gente fala de sistema de produção. Então isso mudou muito. Então o sistema de produção hoje é muito mais mecanizado, até por força de lei, né, para que a gente não tenha as queimadas que existiam era o que antigamente. Antigamente a gente tinha essa imagem, né? Isso. Que o cultivo da cana-de-açúcar passava por um processo de queima também e tudo mais. Então até por força de lei, 2025 está chegando, é o último período para existir algo nesse sentido, né? Sendo Entendi. que isso foi reduzindo ao longo dos anos. O estado do Paraná praticamente não faz mais queimadas com cana-de-açúcar, né, em momentos esporádicos. Então isso fez com que o sistema mudasse, a mecanização fosse implementada, aquele trabalho que era extremamente manual, de plantio e colheita, foi sendo reduzido e a escala mecânica foi sendo ampliada. E nesse contexto também as variedades tiveram que ser adaptadas. Sim, né? Sim, com certeza. Então, uma variedade tem que a gente tem que adaptar o sistema de produção para que ela tenha performance para iniciar a brotação, que a gente chama, para a planta desenvolver, para depois poder colher aquela planta de cana-de-açúcar com máquina. E qual que é o tempo da safra, né? O ciclo completo entre o plantio e a colheita? Em média, né, para facilitar, em média 12 meses. Então, entre plantar e colher, 12 meses. É assim que a gente trabalha. Tem umas variações nesse contexto, mas dá para pensar, uma vez que plantou cana em abril de um ano, a gente vai colher em abril do próximo ano, com 12 meses, ou no meio da safra, em julho, ou lá no final da safra, que acontece, no caso da região sul, até outubro, novembro. Né? Então a gente tem esse contexto. Então esse primeiro ciclo a gente chama de cana-planta e depois a gente consegue colher a mesma área com cana 3, 4, 5 anos, dependendo da qualidade da lavoura que a gente tem. Entendi. Queria que você contasse pra gente quais são os próximos passos aí desse programa, o que vocês estão planejando para 2025, como que o Paraná deve se situar aí nesse cenário da pesquisa relacionada à cana-de-açúcar no próximo ano. A RIDESA, né, esse programa de melhoramento genético faz parte da RIDESA. E a gente tem várias ações nacionais. E uma ação grande que a gente vai fazer o ano que vem é a liberação nacional de novas variedades de cana-de-açúcar, onde algumas universidades da RIDESA vão liberar novas variedades. Que legal. Entre elas, a Universidade Federal do Paraná também vai liberar 3 novas variedades de cana para o setor sucroenergético. Resultado da nossa pesquisa aqui no Paraná. Isso, resultado de pesquisa
aproximadamente 15 anos, como eu comentei. Que legal, professor. Parabéns. Muito bacana. E é um trabalho de uma grande equipe, Sim. né, que são 28 pessoas. A Ridesa hoje conta com aproximadamente 290 pessoas fazendo pesquisa com cana-de-açúcar no Brasil. No Brasil todo. E em vários momentos a rede ela se reúne. Eu ia perguntar isso. Como que é a logística do trabalho de vocês? A pesquisa do Sul aqui do Paraná complementa a pesquisa de outros estados? Como que é essa dinâmica de vocês? Essa dinâmica que faz a rede se tornar de expressão nacional. Hoje a rede, vou falar da dinâmica, mas hoje a rede tem aproximadamente 60% do mercado de cana-de-açúcar. O que isso quer dizer? 60% das variedades cultivadas no Brasil são cultivares variedades da Ridesa, que a gente chama... São fruto do programa. Isso, que a gente chama de variedades RB, né? República do Brasil. E essas variedades estão distribuídas em toda a área de cana-de-açúcar no Brasil. A gente faz esse trabalho, então, de forma conjunta, a gente faz intercâmbio de trabalho, intercâmbio de materiais genéticos, intercâmbio de conhecimento, né, com estratégias de melhoramento. Inclusive, recentemente, a gente fez uma reunião anual da Ridesa, que foi aqui em Curitiba, onde a gente recebeu 120 pessoas, 120 pesquisadores da Ridesa. Legal. E ficamos 3 dias discutindo essas estratégias, esses passos em relação ao planejamento da pesquisa dentro da Ridesa e dentro das nossas universidades. Super bacana, professor. E como que você contextualizaria o Brasil, né, no cenário global do mercado para cana-de-açúcar? A gente tem alguma relevância mundial? Sim, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, o segundo maior produtor mundial de etanol, né? Ficamos atrás dos Estados Unidos, especialmente porque eles produzem etanol a partir também do milho. Então, se a gente for considerar etanol a partir da cana-de-açúcar, nós também somos o maior produtor mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, nós temos uma relevância significativa a nível mundial. É esperado, eu tenho uma estimativa de que haja um crescimento também dentro desse setor, uma vez que a gente está falando de uma matriz energética renovável, né? Etanol, biomassa, então tem uma perspectiva de crescimento, né, nesse contexto. E daí, professor, para a gente encerrar agora, eu vou te fazer uma última pergunta, que é quais são os principais objetivos do programa e onde vocês querem chegar? É um programa permanente, ou seja, vocês estão sempre evoluindo. Mas o foco principal é descobrir novas variedades de cana-de-açúcar? Esse é o foco do programa? Isso. Então é interessante essa pergunta, Ângela, porque a gente tem que relembrar também alguns resultados que o próprio programa de melhoramento da UFPR já conseguiu. Claro. Para a gente saber para onde a gente vai caminhar, né? Então a UFPR, ela tem hoje uma variedade chamada RB 966928. Ela foi liberada no ano de 2010. Hoje nós temos então 14 anos após a sua liberação. E ao longo desse tempo essa variedade foi ganhando área cultivada. Ela chegou a ser a variedade mais cultivada no Brasil. Hoje ela está entre a segunda e terceira variedade mais cultivada no Brasil. E se a gente estimar mais ou menos a proporção de área que ela tem, que é 14% da área cultivada de quase 9 milhões de hectares, ela tem uma área significativa e é uma variedade que foi produzida pela Universidade Federal do Paraná. Somada com outras variedades RB, né, da Federal do Viçosa, Federal de São Carlos, nós temos 60% da área cultivada a cana. Então, como se a gente fosse pensar, fosse tomar um cafezinho, põe aquele açúcar no café, 60% daquele açúcar veio de variedades das universidades federais. Que legal. Que desenvolveram variedades, disponibilizaram para o setor utilizou de forma eficiente, utiliza e chega na nossa mesa, né? Da mesma forma, quando a gente coloca etanol um pouco no combustível, usa ele como combustível, e combustível renovável, 60% são de variedades RB, da Ridesa, e parte dessas variedades
tem a contribuição da Universidade Federal do Paraná. Super bacana, professor. Eu falei a última pergunta, mas me veio uma outra questão aqui que eu gostaria de te perguntar. E o que vocês buscam ao encontrar, né, ao procurar novas variedades? Um tempo menor de cultivo? O que faz de uma variedade ou outra melhor ou pior? Dá para fazer essa comparação? Sim. Inclusive, esse é o nosso grande objetivo, é selecionar novas variedades que sejam em alguma característica superior ao que a gente tem já Sim. atual. Né? Do contrário, a gente mantém o que a gente tem de forma segura. Perfeito. Então, o que a gente busca nas novas variedades? São várias características, mas as principais: elevada produção, né? Biomassa por área, elevado teor de açúcar. O açúcar, a gente fala de sacarose na cana. Na cana. E tenha ainda associado uma elevada resistência às principais doenças da cana-de-açúcar. Né? Como nós podemos ter algumas doenças, a cana-de-açúcar também tem. E é o principal fator de eliminação de variedades de cultivo. Entendi. Né? A incidência de doenças que passam a ser importantes para aquela cultivar. Então, quando a gente libera uma cultivar nova, a gente busca materiais que a gente chama mais resistente a essas principais doenças. Pragas, mesma forma. E cada vez mais a gente busca também materiais que tenham tolerâncias a estresse abióticos. Né? Cada vez mais a gente tem secas mais frequentes. Então a gente... Eu ia te perguntar isso. Mudanças climáticas têm impactado bastante? Muito, e isso faz com que a gente reduza também o número de opções varietais que a gente tenha em área de cultivo, porque né, quanto maior a restrição ambiental, maior a dificuldade de uma cultivar se tornar apta para o cultivo, né? E poucas variedades entram nesse contexto, que são as variedades que a gente chama de variedades mais rústicas, tolera mais essas condições adversas. E esse também é um grande objetivo dos programas de melhoramento genético. Perfeito. Professor, queria muito agradecer a sua entrevista, ao seu tempo. Eu adorei, espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Acredito que sim, é um assunto que a gente não para muito para pensar, mas que é riquíssimo, né? E o Brasil aí se destaca. Parabéns pelo programa, bom trabalho para você e para toda a sua equipe. E muito obrigada por ter participado do Uninova nessa sexta-feira. Obrigado, Ângela, e a toda a equipe da UniFM. Uma satisfação estar aqui falando da pesquisa, especialmente produzida dentro das universidades federais. As pesquisas que são tão importantes para o crescimento da tecnologia, né, para o Brasil, e é esse o nosso papel como principal atividade também de pesquisa. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Uninova. Agora, na UniFM.